Paz do Senhor, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. 16 de julho de 2021, Reverendo Carlos Alberto Zoladec falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, para todos que se propuserem a assistir e acompanhar esse nosso encontro semanal pelo pão de cada dia. Com muita alegria eu recebo em nome de Jesus e uno a minha expectativa sempre de crescimento, de aprendizado, de comunhão, de amor com todos que nesse momento se propõem a isso. Seja bem-vindo, meu querido, meu amado, que Deus o abençoe e que o dia de hoje seja marcante para todos nós, no sentido de que será um dia profícuo, um dia que nós decidimos, nós reservamos este momento para estarmos na presença do Senhor, para conversarmos sobre nossas vidas, dentro sempre da orientação bíblica, sempre ponteando com a Bíblia, sempre buscando na Bíblia, sempre tendo como foco a palavra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e assim o autor e consumador de tudo. É natural que busquemos no Senhor, que é o autor e consumador de tudo, para as respostas do nosso dia a dia, a compreensão das nossas vidas, o caminhar, efetivamente tudo que necessitamos. Isso é uma coisa tão natural, tão óbvia, e somente não é muito praticado. Pessoas se atormentam por seus múltiplos problemas, por suas questões pessoais que cada um tem, e esquecem de perguntar ao Pai, esquecem de voltar-se a Deus, esquecem que são filhos do Criador de tudo e de todos. Aquele que nos criou, criou o céu e a terra, criou tudo que nos cerca. Aquele que nos criou, ele não apenas criou uma obra chamada o homem, ele criou todo o universo, toda a compreensão. Então, nós não temos erro quando buscamos o Senhor. Por isso que temos que buscá-lo, porque ele detém e sempre deteve o conhecimento de tudo, sempre está e estará sempre à frente de tudo, sempre soberano, poderoso, inigualável, tá bem? E por isso vamos estar agradecendo a Ele pelas nossas vidas. Eu quero também agradecer pela tua vida e colocá-lo diante do Senhor em oração também. Meu Pai querido, mais um dia nós agora temos onde o privilégio nos é reservado de podermos estar na vossa presença. Mais que isso, reunimos irmãos, nos confraternizamos, nos alegramos, nos congregamos, assim juntos, unidos, ainda melhor, para recebermos a instrução, para conversarmos, para falarmos como um pai sentado à mesa e os seus filhos à volta. Assim vamos buscar em Ti agora, no bom pastor Cristo Jesus, respostas, vamos buscar confirmações, vamos buscar tudo que necessitamos, e buscar trazer também ao Senhor a nossa gratidão, o manifestar da nossa gratidão por tudo que somos, tudo que temos, tudo que somos e havemos de ser, tudo que temos e havemos de ter. Assim é que tudo colocamos diante de vós. E também, desde já, o nosso agradecimento, nossa gratidão pelo santo e poderoso nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Eu quero, pelo pão de cada dia, dar continuidade às nossas reflexões, sempre naquela mesma linha de pensamento, sempre abordando, não fugindo do tema proposto. E hoje eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus, como todas são, muito elucidadora, e que eu venho trazer agora com uma reflexão particular para nossas vidas, para que possamos nos nortear, para que tenhamos uma direção, uma postura mais adequada, postura de vencedores, daqueles que lutam e buscam, daqueles que com elegância caminham para e passo e estão se preparando, não se conformam apenas em ter o direito, mas vão buscar, se esmeram nessa tarefa. Buscar melhorar agrada a Deus, buscar aprimoramento, ser mais requintado nos pensamentos, nos sentimentos, nas intenções, nos planos, tudo isso agrada muito a Deus. E, por consequinte, temos, então, honrar a sua aprovação, a sua bênção. Por isso, eu quero estar convidando o amado irmão para estar abrindo ali ou acompanhando
a Bíblia Sagrada no Evangelho de São João. Evangelho de São João, capítulo 1, vamos ver versículo a partir do versículo 39. São João 1, 39. E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este chegou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. 42. E levou-a a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Santo, 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 tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Amém, queridos irmãos? Obrigado, meu Jesus amado, querido, bendito, por esta reflexão, por este apoio, por esse esclarecimento, pelo alimento que o Senhor está nos servindo, alimento esse que será trabalhado pelo Teu Espírito Santo, conduzido, direcionado, expressado, vivido por nós, mas pregado pelo Teu Espírito Santo, que vai trazer-nos um entendimento, vai trazer-nos agora todos os elementos que necessitamos para bem digerirmos tudo o que nos é chegado como instrução, como elemento para o nosso crescimento e nossa bênção. Obrigado, meu Senhor Jesus, nós em tudo te agradecemos cada dia mais. Amém. Então, vamos ver. Esse é o momento em que Jesus agora se apresenta, começa a sua trajetória, começa a angariar, buscar os seus discípulos, encontrando ali, mas de repente lá Filipe leva até Natanael, e ali então já Natanael pergunta de onde ele vem e diz: vem de Belém, e ele faz essa pergunta ou esta afirmação, né? Esta conotação: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não tinha uma fama muito boa, especialmente Natanael, que era um homem fiel às leis judaicas, um homem severo, um homem fiel, afinal de contas. Ele não concordava com o proceder do povo de Nazaré. Logo deduziu que não sairia de Nazaré alguém desse nível, dessa nobreza, ou alguém santo. Por vezes isso, queridos irmãos, vocês vão encontrar muito no nosso dia a dia esta fama do lugar ruim, esta fama da empresa ruim, esta fama da qual faz parte muitas vezes o nosso meio, onde nós vivemos, por vezes até a própria cidade onde você mora pode ter uma fama ruim, uma má fama, e você dentro disso agora tem a Jesus, que dali vindo de um lugar onde a fama não era boa, segundo as leis judaicas, havia muito preconceito, inclusive Natanael estava ali ressaltando seu preconceito com o povo de Nazaré, mas enfim, não vamos discutir isso. O que está em discussão agora é justamente a questão de que a fama de um lugar, a fama de um grupo, a fama em si que se forma, o parecer que se tem das pessoas com quem você anda, enfim, pode incidir na tua vida. Mas como é que eu faço isso agora? Como é que eu agora me conduzo? Eu que quero o melhor, eu que tenho família, eu que agora estou num estágio de consciência, que eu quero somente o bem para minha família, eu quero trazer o melhor para minha casa, não sou um homem dado à bagunça, não sou uma pessoa do mal,
eu penso e desejo o que há de melhor e por vezes acabo me encontrando, por exemplo, dentro de uma empresa ou dentro de uma organização onde não conta com uma boa fama. Como é que eu procedo com isso? Então eu quero começar essa nossa conversa já dando um exemplo de vida, um exemplo que eu tive na minha vida, um testemunho que eu vivi, cheguei a conhecer, e não vou dizer nomes aqui para não constranger, mas quando eu viajava e quando eu era executivo numa grande empresa, passava muito tempo viajando, muito tempo fora e passava por cidades do interior também. A cidade do interior, onde eu passava, era comum naquela época, final de semana, as pessoas se reunirem em armazéns, em empórios, armazéns, o que depois passou a ser tipo uma mercearia, boteco, bar, então esse tipo de coisa. No sábado, os homens, por terem pouca coisa que fazer ou não terem nada para fazer, eles iam até esses lugares para tomar sua cerveja, tomar sua bebida e ali conversarem. Por vezes acabavam passando o sábado inteiro bebendo, ficavam ali. Alguns lugares tinham o costume desses armazéns, que quem chegou a conhecer um empório, um armazém, sabe que era um lugar maior e que vendia-se de tudo. A mulher vinha fazer as compras ali para casa, para suas necessidades, e o homem encostava num balcão onde eram servidas bebidas e ali ele se deleitava segundo o seu gosto. Então isso era muito comum. Em lugares menores, então, até hoje acontece isso hoje, ainda hoje acontece, de no sábado aquilo está forrado, aqueles bares de pessoas que vão lá beber e fazer aperitivo, e ali é como fosse uma festa para eles, né? É diferente do conceito de cada lugar, diferente da fama que se tem, eu estou aqui narrando meramente um fato, uma questão e uma questão real. Não estou criticando, não estou aprovando e nem desaprovando. Apenas é a narrativa por onde eu quero chegar com vocês ao exemplo que eu tive de vida. Então, aqueles homens aonde eu estava passando ali me contaram uma história, mostraram a pessoa que eu vou lhes passar agora. Esse lugar que não era um lugar de fato para um chefe de família estar, porque era um lugar de muita bebedeira, era muitos abusos em cima do álcool, e eu tomava uma informação. O dia que eu passava ali, estava me referindo, me pedindo informação, fazendo uma pesquisa e tudo mais, e acabei, naquele tempo que fiquei ali, pessoas que bebem muito têm a língua solta, gostam de conversar bastante, e foi o caso que então eles contam muita história e eu ouvi essa, né? E acabei conhecendo a pessoa depois. Havia naquele grupo de pessoas que normalmente no sábado se reuniam e passavam desde manhã até a noite bebendo, havia um homem, e esse homem, o homem comum do convívio deles, o homem nativo daquela região, cidade pequena, bem pequena mesmo, poucos habitantes, um dia eles bebendo e recebem ali um outro cidadão de fora perguntando se alguém conhecia as terras na vizinhança, porque ele queria visitar algumas terras, queria visitar algumas divisas. E no meio de toda aquela turma que estava ali, esse cidadão se propôs. E havia dentro do carro um grupo de investidores japoneses que estavam interessados nessas terras. Esse homem, então, ele acaba indo e os outros não queriam ir. Afinal de contas, ninguém estava a fim de ir. Ele disse, eu vou dar uma gorjeta para quem for comigo. E ninguém se propôs a ir porque estava bem na hora, ali naquela hora, digamos, do apogeu deles, ali perto do meio-dia, 1h. Então estava todo mundo de fogo e estava todo mundo comendo a sua carninha, fazendo seu aperitivo. Não queria ninguém se evadir do lugar. Acabaram ficando ali meio preguiçosos, meio não acreditando na situação, e este homem foi. Este homem foi e quando visitaram ali, levou mais ou menos umas 2-3 horas a primeira visita, e ele somente levou os pontos que ele pediu. Quando levou, trouxe e o rapaz recebeu uma gorjeta. Essa gorjeta era em torno de R$50 assim, na época. Bom, muito bem, R$50, era uma gorjeta boa para quem estava bebendo, dava para ele terminar de beber a tarde toda, pagar a conta ali tranquilamente. Mas esse homem alertou ele, eu retorno, se você gostou desse trabalho, eu vou retornar, então eu volto futuramente. Você sempre está ali? Digo, não, minha parada é ali, e todo sábado eu estou ali, então se precisando de mim eu estou ali. Então foi, assim ele voltou numa segunda vez, assim na terceira vez ele deu um pouquinho mais de dinheiro para ele, deu em torno de R$100, porque passou já daí um período, visitou mais propriedades, passou um período mais longo,
E daí um dia ele perguntou: eu vou voltar provavelmente no mês tal, e nesse mês, se você ficar o dia todo comigo, eu vou te dar R$ 250. Nossa, aquilo para ele, R$ 250, se não, fico sim. E aquele grupo de japoneses vinham e falavam em inglês com esse homem, e esse homem falava em português com ele, porque o homem também não falava japonês. Aconteceu que eles começaram a vir seguido, e esse homem disse assim para ele: olha, se você começar a se arrumar, eu vou aumentar um pouco o valor disso, porque ele era mal cheiroso, porque ele não era uma pessoa que se cuidava. Se você cortar a barba, ou se você se alinhar um pouquinho, ou pelo menos colocar um desodorante ou coisa parecida, eu vou melhorar isso para você, vai ficar melhor. E ele concordou, disse: não, tudo bem. A fato é que agora ele vinha para aquele boteco ali, antigamente esperando, porque ali era o ponto de encontro. Quando começou a passar o tempo, aquele cidadão o que angariava o serviço, já não marcou no boteco. Disse: vamos fazer o seguinte, eu te pego em tal lugar. E então já não era o ponto de encontro ali, e ele já estava arrumadinho, até prevendo que se ele aparecesse vestido diferente naquele grupo que ele estava acostumado a estar, as pessoas iam caçoar dele, iam ridicularizá-lo e tudo mais. E de fato pegavam no pé dele já mesmo assim. Então ele aguardava com uma bolsinha e ficava lá, em tal lugar. E nisso, no caminho, eles passavam e pegavam ele e iam. Aí chegou o momento que esse cidadão disse: olha, você pode ganhar bem mais se você fizer o que eu faço, porque eu tô tendo uma promoção, eu vou para um lugar que está dando muito mais dinheiro, e eu posso passar esse trabalho para você, desde que você aprenda o serviço comigo, e desde que você aprenda o inglês. Mas falou em aprender inglês, esse homem então empalideceu, disse: mas como que eu vou aprender inglês? Aqui não tem escola de inglês, nunca ouvi ninguém falar de inglês, nunca vi nada. E ele disse: não se preocupe, que se você tiver interesse de aprender a falar inglês, eu ensino a você, a ponto de você dou um jeito de ensinar, de pagar alguma coisa para você, a ponto que você possa conversar com esses homens, e o trabalho que eu faria, você vai fazer. Bom, quando ele começou a aprender o inglês, e ainda acompanhava esse homem, levou mais de 1 ano e pouco, 2 anos mais ou menos, ele já começou a ganhar mais. E por último ele ganhava R$ 500, 600 por encontro. E daí ele disse: você precisa aprender precisa moeda estrangeira, câmbio, porque eles não me pagam em real, eles me pagam em dólar. Então ali esse homem entendeu que havia surgido uma oportunidade para ele, diferente. E esse homem então começou a se interessar, se esmerou naquilo, acabou se substituindo aquele que um dia veio buscá-lo ali no bar, que veio fazer o convite para quem quer que quisesse, e acabou esse homem assumindo. E esse homem não só ficou muito bem de vida, como também, esse rapaz, como também comprou propriedades lá. Então ele estava num lugar onde a fama também não era boa. Ele estava num lugar onde não se dava nada para aquele povo, porque aquele povo ali, eles eram um povo da bagunça, era um povo que vinha para se distrair, era um povo que não exatamente pensava no seu futuro, mas pensava unicamente ali no seu momento presente. E diga-se de passagem que o aproveitamento que eles davam daquele tempo não era muito exemplar, não era exatamente um aproveitamento adequado, né? Mas o que mudou essa história foi que um homem que era do meio até então, nativo da região, com os costumes da terra, falando a linguagem deles, nos costumes deles, seguindo a mesma linha de pensamento, estando no mesmo lugar que eles, esse homem agora se desprende, e esse homem passa a ter uma condição privilegiadíssima. Esse homem passa a ser patrão, esse homem passa a ser proprietário, aquele que detinha um título feio, ruim. Eu poderia dizer até um pouco da fama dele, mas daí eu atentaria contra o lado pessoal, porque pessoas poderiam identificá-lo. Mas ele tinha, no decorrer do tempo, alguns percalços
em função de conviver com as pessoas que ele convivia. E se esperar daquelas pessoas com quem ele andava, que ele fosse um homem reto, que se levantasse na vida, que tivesse uma sorte diferente daquela, um rumo, um caminho, outro, diferente daqueles que estavam ali, era esperar muito. Mas vejam agora, queridos irmãos, um homem passa num dia comum, normal, num sábado normal, todo mundo vivendo o seu momento presente, dentro das suas condições e costumes. Uma pergunta vem de acompanhá-lo fora dali, e alguém então ouve essa proposta e aceita essa proposta. Nós estamos num lugar comum, estamos a priori num momento nosso de vida onde somos convidados a sair desse estágio, desse momento, dessa inércia, desta realidade, sempre para uma realidade melhor. Só que esse homem que passa para nós é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, que vem aonde a nossa fama não é boa, ou o nosso testemunho nem sempre é edificante. Vamos sair agora como este homem saiu do meio das mesas, do meio. Eu fico impressionado em dizer isso, eu me alegro e fico impressionado, meus queridos irmãos, porque eu tenho dificuldade de mostrar para vocês o quanto ele era do ramo. Esse homem, ele tinha o cheiro do lugar, esse homem tinha as piadas do lugar, esse homem tinha os costumes, o jeito de acender o cigarro, o lugar deles de tomar a pinguinha dele. Ele era tão afeito àquele meio, ele era um filho do meio mesmo, ele era ali, ele era daquele lugar, sem sombra de dúvida, com todas as características de um incentivador daquela bagunça. Era um homem assim, digamos, que não tinha como separar os costumes dele, de tanto que ele parecia e de tanto que ele tinha a ver com aquele meio. Mas esse homem aceitou uma proposta, esse homem saiu do meio comum, e este homem agora, ele acabou encontrando um caminho muito diferente. Lógico que ele nunca mais voltou para esse caminho, lógico que até então, até quando eu soube dele, tenho notícia dele, esse homem nunca mais viveu da forma como anterior. Quer dizer, isso veio e revolucionou a sua vida. Depois disso, ele é um homem que tem uma segunda mulher, porque a primeira mulher não suportava o tipo de vida que ele tinha. Ele já tinha filho com a primeira mulher, mas a primeira mulher simplesmente era muito triste em função do estilo de vida que ele levava e do que ele patrocinava para a família. Então ele montou uma segunda família depois, ele casou com uma outra mulher, teve filhos, e esse segundo casamento dele foi muito diferente. E não pode se dizer que era pela ex-mulher dele, que não se sabe assim, nada que diga que ela tenha sido a causadora disso. Ela estava fugindo de uma situação que não suportava. Mas ele, pela transformação que teve, conseguiu dar a outra mulher, agora até porque a outra também casou, a ex-mulher, ele conseguiu então refazer e conseguiu mostrar que o homem pode se refazer. O homem, ele tem esse chamado, ele tem essa oportunidade quando ele quer. Se ele estiver atento, se ele estiver disposto a sair do meio comum, ele vai sair. Quando Natanael então pergunta, mas pode vir alguma coisa boa de lá, desse lugar? Quer dizer, as pessoas estão tão arraigadas àquela história, as pessoas são tão representantes daqueles costumes ruins que nós não aprovamos, ou que comprovadamente as pessoas de fato deixam a desejar, que ele duvidou que pudesse vir logo quem é o Messias, o Salvador, o Cristo Jesus de lá. Então ele ficou duvidando. E então Filipe diz, vem e vê, porque não há outra forma de mostrar isso. A nossa vida então, você vai passar por questões semelhantes. Você muitas vezes, já deve ter acontecido, ou irão acontecer ainda, de você estar dentro de um trabalho, por exemplo, seja formado ou não, talvez o trabalho do teu sonho, ou talvez um lugar que você gostaria de trabalhar, porque aqui o leque de comparação é muito grande.
porque alguns trabalham por necessidade exclusivamente, outros por necessidade, por gostar e por prazer, outros por vocação. Então, assim, N motivos, né? O fato é que, na sua grande maioria, todo mundo trabalha. Por excelência, é a nossa obrigação, é a nossa luta de cada dia, é o trazer o pão de cada dia, e nós lutamos para termos uma qualidade melhor de vida. Mas, então, agora voltando a isso, não é sempre que você encontra de cara o lugar certo. Não é sempre que você já se adequa e diz, opa, aqui é o que eu sonhei, aqui é o que eu gostaria de ser, aqui é o que eu gosto de fazer. E por vezes também você ser o gerente de uma loja pequena é diferente de ser uma loja de departamento, é diferente de ser uma gerente de uma indústria, é diferente de ser um gerente de um setor de desenvolvimento. Então é muita diferença. O que eu quero dizer com isso? É que aonde quer que você esteja, o estágio que você estiver, você tem que ter firme na tua cabeça que os teus ouvidos têm que estar afinados para o convite que você vai receber. Esse convite virá para você, tal qual esse homem recebeu de viva voz e se concretizou ali, não digo o sonho dele, porque ele nem imaginava aquilo. Aquilo estava além do sonho dele. Ele não se imaginava numa rotina diferente daquela que o povo daquela região tinha. Por vezes você também pode pensar assim, pela minha característica, pela minha condição, eu nunca vou mudar de vida, eu nunca vou melhorar, não há como, a cidade que eu estou não ajuda, eu não posso sair daqui, eu não tenho para onde ir, ou coisa parecida. Então não se desespere. É muito comum que nós, enxergando, avaliando o conceito nosso, ou melhor, avaliando ali a cidade onde moramos, a empresa onde moramos, nós tenhamos um balde de água fria em nossos planos, porque muitas vezes você diz assim, aqui não vai sair nada disso. Eu conheci uma cidade também onde o lenhador era contador, formado em contabilidade, chamavam contador. Então o lenhador era contador, o borracheiro era contador, o pequeno empresário era contador, todos eram, porque era a única universidade que tinha e formava todo mundo em contabilidade, ciências contábeis. Então, no linguajar deles, todo mundo é contador. E isso frustrou sonhos de muitos que tinham, na verdade, como sonho seguir essa carreira, porque era muito concorrido e não era merecido, ou melhor, o título, a condição era desmerecida. Assim nós vamos encontrar muitos setores que estão marcados por uma fama, estão estigmatizados, e você pode estar numa empresa que quando você olhar para o lado, você vendo o que você vai ver, ou assistindo o dia a dia dela, você também se aborreça e diga, nossa, daqui não vai dar nada. Então é nesse particular, é nesse aspecto que eu quero conversar contigo. Os olhos do Senhor são sobre você. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e a todo momento Deus está te olhando, está contigo. Ele sabe tudo o que você faz, tudo o que vai acontecer contigo, tudo, absolutamente tudo. E é você que tem que ter esta consciência. O Senhor está comigo, o Senhor está me enxergando, o Senhor sabe do fundo do meu coração, o Senhor sabe a minha história, o Senhor sabe tudo de mim. E é isso que você tem que firmar, é nisso que você tem, a tua diretriz tem que começar a partir disso, para que você possa se desenvolver. E a palavra de Deus também diz no livro de Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se veem. Se você depender, ou se os projetos da tua vida virem só até onde a tua visão humana alcança, então você vai sonhar pouco e você vai estar equivocado e você vai sempre errar, ou será enganado, ou será roubado, ou será desmerecido. O projeto tem que vir de Deus. A visão nossa tem que ser uma visão superior. O que eu quero, vamos colocar isso em forma prática. Eu gosto muito quando eu posso falar do Evangelho e dizer, olha, faça isso. Adeque-se à palavra de Deus dentro do teu dia a dia. Para que me serve agora essa lição, esta palavra do Senhor, esta mensagem? Como eu coloco isso no dia a dia? Como uma marmita que eu levo para o meu trabalho, um lanche que eu levo? Como é que eu vou agora colocar isso de uma maneira tal que isso possa me ajudar na minha vida?
Você tem que colocar em mente que o teu desenvolvimento, a tua maturidade, o teu caráter, a tua formação, ela se dá a cada dia. E não somente quando você está no emprego que aprova ou não. Todos os elementos da tua vida vêm contribuir de alguma forma para o teu aprimoramento. Também a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de uma forma, numa extensão, você vai ver isso acontecer para aqueles que já com fé, aqueles que já se entregando a Deus, então vão ter uma relação mais íntima, por consequência vão colher frutos preciosos disso. Mas você mesmo, qualquer um de nós e todos nós, temos que ter a consciência de que aonde nós estivermos, nós estamos dando testemunho do que nós cremos, do que nós somos. Por vezes você diz assim, nossa, aquela cidade tem um serviço terrível, a prestação de serviço naquela cidade é horrível, as pessoas são muito mal educadas, as pessoas fazem com má vontade, as pessoas são mentirosas, ou as pessoas são enganadoras. Então, houveram setores que foram muito castigados por isso, muito estigmatizados, foram marcados, assim com uma fama. Nossa, não entre em determinada atividade porque ali eles só vão te roubar. Aquele profissional dá até medo de enfrentar porque já é sinônimo de malandragem, é sinônimo de golpe. Então muitas coisas foram contaminadas, muitas coisas foram etiquetadas, foram adesivadas, e pessoas boas que estão dentro dela sentem dificuldade às vezes de como se projetar, ou sentem uma falta, gostariam de ter esperança quanto ao seu futuro e não conseguem ter dado às vezes o exemplo que eles vivem, o que eles estão passando. Quantas vezes você entrou numa empresa e levou a sério a empresa e percebeu que os teus patrões não levavam? Quantas vezes você quis fazer um trabalho limpo e o patrão disse, entregue de qualquer jeito, o importante é que entregue. Quantas vezes se disse, está faltando algo, eu vou consertar. Não, faça assim e pronto. Quantas vezes você se questionou e disse, por que isso aqui está sobretaxado? Ou por que isso aqui está super valorizado? Por que estão cobrando 5 ou 6 vezes o valor disso, quando na verdade o certo é isso? Então muitas coisas você vai encontrar no decorrer da tua vida, que vão estimulá-lo talvez a você não esperar por esse convite que nós estamos falando agora. Se você começar a olhar as coisas erradas, ruins, você vai se nivelar isso e com o passar do tempo você vai se acostumar a ser assim também. Você vai fazer vista grossa para as coisas erradas, você vai se acostumar, você vai fazer parte daquele cenário e vai colher também efetivamente o que aquele tipo de pessoa colhe. Mas reverendo, eles são patrão, eles são dono, eles estão bem, eles estão cheios de dinheiro, sim, mas eu falo, e felicidade, e o completar da vida deles, a prosperidade verdadeira, como é que é? Porque não pode se olhar a prosperidade unicamente como ganho de dinheiro, isso é uma ilusão, uma mentira. A prosperidade é um conjunto de coisas que enriquecem a tua vida. Isso encontramos por excelência em Deus. Então eu quero que você, por favor, repense a tua condição. Quando você estiver no teu dia a dia mesmo, ali, o trabalho que eu estou reverendo é um trabalho temporário. Faça ele bem feito, querido. Ah, mas eu não vou ficar aqui, é um estágio, é uma passagem. Eu não vou, isso não é a vocação minha, eu já estou procurando outro. Mas faça bem feito, querido. Deixe um legado, deixe uma marca, ajude então aquele setor a ter uma fama diferente, ou ainda assim, você faça o melhor para si mesmo. Por quê? Cada segundo da nossa vida nós estamos nos aprimorando, ou estamos nos depreciando, ou estamos achando, agregando valor, ou descobrindo o nosso valor, ou estamos embaçando isso. Por fim, chega o momento de você fazer coisas erradas, de tanto fazer coisas erradas ou incompletas, inacabadas, de qualquer jeito, da maneira com que pôde, sem esmero, sem carinho, sem cuidado, sem exatidão, que você agora, o teu valor diminui. Agora sim você é parte integrante de coisas que estão ali só para segurar a barra, só por aparência. Não vão gerar aquilo, riquezas efetivas na tua vida. Não vai gerar aquele complemento, não vai gerar na tua vida aquela satisfação, aquela plenitude, aquela prosperidade santa, real, verdadeira.
embora estejam todos ali. Então, esse grande engano que acontece, esse evento que acontece na vida de todo mundo, que é você entrar numa empresa e você dizer: por que eu vou me esmerar? Por que eu vou me dedicar? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou fazer se o meu patrão não merece? Se a empresa em si não merece? A empresa em si ela é perniciosa. A empresa em si ela não é limpa, ela é suja, ou ela tem seus braços malvados. Por que eu vou fazer algo certo? Por que eu vou me esmerar? E eu vou dizer por quê? Porque é você. Porque é você. Então você tem que fazer o teu melhor. Se você esperar uma empresa ideal para você, talvez você não seja ideal para ela. As pessoas estão sempre aguardando um motivo para serem melhores. Não precisa de motivo. Já está isso diretamente associado à nossa história, à nossa vida. Você deve a todo instante estar crescendo, porque se descobrindo, não no sentido crescendo de ganância, mas no sentido de estar se descobrindo. Então você não tem consciência quando nasce, quando criança, das coisas, vai tomando consciência no decorrer do tempo, porque você vai se descobrindo. Daqui a pouco você descobre a tua utilidade, daqui a pouco você descobre teus talentos, daqui a pouco você descobre também a tua sexualidade, você descobre teus compromissos, você descobre teu valor, e assim deve ser para toda a vida, sempre uma descoberta nova do meu caráter, das minhas habilidades, da minha coragem, da minha possibilidade. Você é uma crescente. Mas quando você está do lado contrário, tudo então trabalha de forma diferente para você. Muitas pessoas perdem uma adequação, muitas pessoas perdem uma orientação, muitas pessoas questionam o fato de trabalharem muito e não ganharem o suficiente, ou questionam então a credibilidade da empresa, do processo que eles fazem parte, da vida que eles têm, como uma justificativa para terem uma vida para si relaxada. O Senhor Jesus mesmo aqui, quando nós vimos na palavra, no Evangelho de São João, o momento que Jesus está escolhendo os apóstolos. E Jesus não encontra ali apóstolo fazendo coisa errada, coisa feia, ou apóstolo fazendo o seu pior. Ele até teve em lugares, como foi o caso do cobrador de impostos, que ele estava, a atividade dele era uma atividade que feria muitas pessoas, considerada injusta, taxado pelo ditador, do imperador, no caso, do rei. Então assim, Império Romano, então assim é que Jesus foi e trouxe, buscou, mas em verdade, querido irmão, nós temos que aguardar. Se o meio, você esperar um meio para transformar, você não vai alcançar nunca. As pessoas têm que fazer esse convite, ou essas coisas têm que ver você, têm que enxergar você dentro do processo. Quantas pessoas já viram história também de funcionários que foram resgatados de empresa, de pessoas que foram descobertas do nada, pessoas que por alguém achar que ela serve, foi lá e por sentimento ou por discernimento, ou levado por Deus, ou como foi, escolher e fazer um convite e vingar. Eu sei de histórias de muitos artistas que foram assim, foram vistos cantando, lavando louça no restaurante, enquanto o artista principal passava, ouviu alguém cantando lá. Quem é? É a cozinheira. Nossa, como ela canta bem. E aquilo incomodou ele. Daí, terminado tudo, quero te pedir uma coisa. O que é? Pode pedir. Eu quero conhecer a pessoa lá. 2 semanas depois estava no estúdio, a pessoa gravando. O outro pega um táxi, um grupo muito famoso, morreu o vocalista, pega um táxi e o taxista vai cantando. Daí eles se olham, o taxista não percebeu que era uma banda famosa. Para onde estão indo? Vão para o estúdio e tal. E eles ouvindo ali fizeram o convite para essa pessoa trabalhar com eles. Daí depois também, 2 dias depois, fez o teste e passou a estar até hoje com eles. Então, exemplos assim, sem falar na área mesmo do trabalho cotidiano, do trabalho fora dessa área artística, tudo, né? Mas muitas ocasiões assim, muitas coisas assim acontecem. Pessoas são descobertas a todo momento, mas são descobertas sempre numa condição: estão mostrando o seu melhor. A menina que estava cantando lá e ele no restaurante simples,
de beira de estrada, indo fazer um show no interior, meio revoltado, meio apático com aquilo, estava indo em busca do dinheiro unicamente, porque a cidade não era o perfil dele, mas ele ouviu a pessoa. Mas a pessoa que estava lá trabalhando, lavando panela, mexendo com todo dia, com comida, com coisa em grande quantidade, quente, frio, provavelmente com os braços tudo manchados de trabalhar, queimado na cozinha, mas ela estava feito um passarinho, estava lá cantando, estava fazendo com amor, estava cantando, nunca imaginou na vida que viria ali um convite para depois de algum tempo ela ter o seu primeiro CD gravado. Então, da onde que surge isso, querido? Surge pelo teu melhor. Surge pela consciência que você tem de que o teu caráter está em formação a cada momento. A cada instante, teu caráter está em formação. Você tenha um andar bonito, elegante, não só quando as pessoas te enxergam, mas quando ninguém te vê, porque alguém está te apreciando, te vendo. Então guarde sempre o melhor para você. Aí a pessoa está lá dirigindo o carro e mexendo no nariz como se ninguém estivesse vendo ele, quer dizer, ninguém vê ele, todo mundo está vendo, é que por a direção que ele está enxergando, ninguém enxerga ele, então ele faz aquelas barbaridades horríveis. Daqui a pouco ele vai cumprimentar alguém saindo dali, a pessoa não quer nem dar a mão para ele. Então há coisas assim que você tem que compreender, esta conscientização pessoal, interior. O meu caráter está em formação, eu estou andando na rua, é o meu caráter, eu estou agora comprando, vendendo, eu estou agora negociando, é o meu caráter, agora eu estou atendendo no balcão, estou trabalhando para algum chefe, trabalhando para uma organização, é o meu caráter que está ali, não é só o dinheiro, eu estou esmerando, trabalhando o meu caráter, e se o outro quer ser desonesto, ele que seja, eu não, eu tenho valor, e se o outro quer dar o balão, quer dar o, enfim, quer fazer o seu pior, eu faço o meu melhor, porque alguém me enxerga, alguém está comigo, alguém está me olhando, e no meio dessa vasta concorrência, alguém será escolhido. E Paulo diz, saia na carreira como se fosse, só tivesse para chegar em primeiro lugar, saia, pense desse jeito, em termos de caráter é assim que tem que pensar, eu quero melhorar o meu caráter, eu quero refinar as minhas relações, eu quero ter um espírito nobre, eu quero pensar coisas maravilhosas, e de repente você será identificado no meio do processo. Um outro visitando fulano, ciclano, enxerga você e tira você de uma empresa ruim, péssima para os outros. E quantos testemunhos se tem no decorrer da vida e dizer, eu comecei naquela empresa, você começou lá, comecei lá, mas como é que se vingou vindo de lá? Quantos disseram, comecei engraxando sapato, comecei servindo mesa, comecei na lanchonete, mas hoje o lugar está, a lanchonete está a mesma, a lanchonete está lá pequenininha com as suas dificuldades, seus costumes, mas o homem que ali começou hoje é outro, ele superou o próprio dono da lanchonete e tudo mais. Então aí está o mistério, que você tem que saber a consciência de que Deus está te enxergando. Ofereça o melhor para Deus, ofereça sempre o melhor. Deus, eu quero que se veja o meu esforço contínuo de eu fazer o bem para os outros, de eu fazer com carinho, de eu fazer com amor, de eu fazer com exatidão. A minha consciência não permite que eu faça diferente. Por quê? Porque eu sou um cristão, porque eu sou abençoado, porque eu represento o meu Jesus, porque eu represento aquele que creio. Então nisso eu levo agora essas marcas, eu levo agora a minha maior identidade, que é a identidade com o Senhor Jesus. Então aí vem a pessoa lá, vim recompensar você pelo que você fez com fulano quando eu estava internado, vim recompensar você pela maneira carinhosa com que você atendeu fulano, o que você fez e nunca ninguém imaginava que pudesse ser. Faça o teu melhor, meu querido, não olhe para o teu patrão, olhe para o teu Senhor. Eu preciso ter uma postura adequada perante o meu Deus, é Ele que importa. Eu preciso ter a consciência de que o meu Senhor, Ele tem que se alegrar com os meus costumes. Ele está me enxergando, Ele está me vendo, o Espírito Santo está comigo, eu levo a nobreza do Espírito Santo comigo, da sua presença, da sua pessoa. Eu não posso estar em qualquer lugar, eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso me dar ao linguajar baixo, eu não posso me deleitar com as coisas feias, coisas ruins.
Eu estou num processo de seletivo a cada manhã, a cada instante, porque dentro do meu trabalho, embora não esteja na fila de emprego lá, que o outro agora está enfrentando há meses sem resultado, eu estou aqui garantindo agora, eu estou aqui buscando uma condição melhor de vida, eu estou oferecendo o meu melhor, eu estou me requintando, eu estou me enobrecendo, e como um diamante, assim como o ouro, que você vê o valor pelo brilho que ele tem, você vai brilhar, e alguém vai valorizar aquilo e vai conceder a você. O próprio Senhor vai tratar de colocar alguém que vai te encontrar no meio desse processo, mas você não vai vencer porque está lá agora fazendo quebradeira, ou porque está agora xingando, ou porque você está se apoiando lá no homem, está se apoiando, tentando crescer na força, crescer na malandragem. Então não é só o fato daquele que busca, é o fato da conquista, do manter e de se garantir. Eu sou o que sou, eu sou aqui em qualquer lugar, sou esta pessoa, então justifica o que eu sou, porque justifica o meu sucesso, porque a minha mente já está toda ela imbuída da luz. Eu penso com luz, eu sou luz, eu abençoo as pessoas, eu tenho nobreza no meu espírito, e mais, eu não me conformei com o salário que eu recebo, eu continuo fazendo o meu melhor, eu continuo me esforçando, eu continuo cada dia mais me contemplando com a lei da semeadura, da reciprocidade. Como eu faço, eu recebo. Com mais amor eu faço, mais pessoas carinhosas e pessoas que vêm me agradecer o meu trabalho. Você vai ver que chega um momento em que isso começa a acontecer na tua vida, porque você acaba sendo agraciado, acaba sendo identificado. Agora, as pessoas mesquinhas, ela tem medo, as pessoas vingativas, elas não conseguem assim. A pessoa que dá o troco, ela não vai para frente, porque agora eu recebi uma patada de alguém, desculpa o termo, agora eu solto no outro lado. Então o que eu recebi aqui eu faço lá, e se me reclamaram da comida que eu estava preparando, agora eu cuspo na comida e mando a comida para ele. Vai continuar sendo um medíocre lá na comida, dentro da cozinha, atrapalhando o serviço das pessoas do bem. Agora eu vou lá e saboto a peça porque não gosto da pessoa, porque ele me fez uma pergunta, às vezes até uma pergunta mal educada, mas eu não soube responder com amor. O importante na vida não é como te tratam, é como você se trata, é como você se dá a condição, se dê a condição de ser abençoado, porque é Deus que abençoa, não é o outro é um mero mecanismo da bênção de Deus na vida. O teu patrão é um mero mecanismo, e você muda de patrão para melhor ou para pior, com uma forma, um mecanismo que Deus usa ou permite para te abençoar, meu querido, ou para te corrigir, ou para te alinhar. Então isso você planta, e aonde você vai tendo aquele rastro de coisa ruim, aonde você vai deixando má impressão, fulano é boca dura, o fulano dá balão, o fulano mente, o fulano é para trabalhar, está dormindo, o fulano fica negaciando, o fulano não pode deixar ele sozinho, que ele já dá um jeito de fazer coisa errada. Então o erro do homem é achar que Deus é cego. O erro do homem é ele não se reportar para Deus, ele se reporta para o ser humano. E é confortável você ter alguém para se reportar, porque o ser humano não olha além da parede, a menos que tenha uma câmera gravando. O ser humano não sabe do teu coração. Então o erro do homem é isso, quando ele olha para o homem, quando ele espera do homem, é porque também ele está se falseando, ele não permite, ele não quer a consciência de que Deus tudo vê, tudo pode, e que ele está respondendo para Deus. Todo aquele que investe na sua vida, todo aquele que se entrega para Deus, todo aquele que faz com carinho, com amor, todo aquele que tem a consciência de que Deus está vendo tudo, este vai para frente, este já está sendo abençoado. Então se dê esta condição de ser valorizado, de ser abençoado, porque muitas valorizações ou muito reconhecimento pode vir de uma maneira enganosa, mentirosa, pela plástica, por uma coisa que já não é mais verdadeira. Você ganhou um título hoje, agora você está recebendo um troféu, uma homenagem de uma coisa conquistada 2, 3 anos atrás. Você já não é mais aquilo, você não é mais a mesma pessoa. Quanta gente recebeu o título pelos outros, por trabalho sem mérito, e coisa que não tinha, e não adiantou, porque isso não evoluiu ele, porque isso não fez com que ele
crescessem verdadeiramente. Então você não olhe para o homem, maldito o homem que espera do homem, que crê na força do seu braço unicamente. Nós temos que esperar no Senhor. Por isso, querido irmão, que esperar no Senhor é você plantar, é você saber, eu estou me esmerando, eu espero naquele que está me enxergando a todo instante e momento. Aquele que, se eu agora saio do ambiente e entro em outro, eu não mudo, porque ele está me enxergando. Quer ver outra coisa que eu vi muito em empresa? Eu contratei muita gente em empresa e um dos estágios fundamentais isso era antigo, é feio de falar, mas era uma prática antiga isso, na minha época. Quando você então estava interessado por um cargo elevado, alguma pessoa, né, ou algum grupo de pessoas, como era o meu caso, que ajudava a escolher os executivos e tudo mais, então você fazia uma grande festa e soltava bebida e mulheres e tudo quanto era tipo de coisa para ver o comportamento da pessoa. Também era uma outra coisa comum quando você convidava os familiares para a festa. Fazia uma festa e convidava a esposa, obrigava praticamente. O convite externo, não vou trazer, não, traz a esposa sim. Não tem roupa, nós damos um jeito na roupa. Então eles queriam ver qual era o comportamento do homem junto da mulher agora presente, porque às vezes ele é muito alegre, muito solto, muito animado, junto da esposa. Mas por quê? O que tem de errado nisso? Então, até porque uma empresa estava investindo naquele profissional e de repente poderia tudo aquilo cair por terra em função de um mau relacionamento em casa ou de uma conduta às vezes escondida à empresa, mas que era comum da pessoa e que mais tarde ia ressaltar, ia surgir lá na frente. Então, muitos testes eram feitos. Esse teste do copo, da bebida, das mulheres, isso era feito comumente com altos cargos, quando a pessoa ia empossar, era dos últimos testes feitos, e ali você via as barbaridades. Então a pessoa que não está preparada para isso, a conduta dele muda quando ele pega um copo na mão. Eu tive uma infelicidade uma vez, fiquei tão triste de uma pessoa que eu admirava, fui conversar com essa pessoa, e conversando com essa pessoa, o assunto que era pelo qual eu admirava essa pessoa, nós estávamos conversando e a conversa fluía, e a minha admiração ela se reforçava a cada momento, sabendo que a pessoa era de fato aquilo que se propunha, que a gente conhecia ela. Mas até o momento que aparece uma mulher no meio do caminho, uma mulher que vem acompanhando uma outra pessoa conhecida dele, e quando ele viu aquela mulher de salto alto e saia, micro saia e tudo, uma mulher muito elegante e bonita, ele não conseguiu mais ter atenção em mim, ele não conseguia mais olhar para mim. Ele falava comigo e acompanhava, ele tentava se colocar, mas a conduta dele entregava ele, os olhos dele, tinha dificuldade de segurar os olhos dele, meneava a cabeça, se mexia, se descontrolava, e então aquilo foi uma decepção terrível. E de repente dava a impressão assim que ele queria mais se livrar da conversa e sair correndo, porque apareceu alguma coisa a mais que distraiu ou que mexeu com a natureza dele, a natureza não trabalhada dele. Porque você pode ser um grande profissional, você pode ser uma pessoa eminente, pode ser uma pessoa maravilhosa, de um conhecimento, você esmerou-se nisso, você atuou agora nos estudos e acabou se aplicando nisso. Então aquilo você trabalhou, por isso você é bom. Mas na área do comportamento, às vezes você não é, na área interior, na área do teu caráter, você não trabalhou caráter, você não trabalhou tuas falhas. Então basta desculpa o termo, um rabo de saia para tirar, basta um copo na tua mão para descaracterizar, basta qualquer coisa que te lança lá no submundo de uma coisa horrível e você acaba perdendo, você acaba se entregando. Então são coisas feias. Eu também descobri isso com o passar do tempo, quando certas pessoas não eram convidadas para eventos. Então eu insistia, quando eu assumi algumas posições, eu quis trazer pessoas comigo, eu quis proporcionar a colegas ou a conhecidos ou a subalternos, como assim eram chamados, que essas pessoas para trazer. Eu digo, não, vamos jantar em tal lugar, vamos convidar as pessoas, vamos juntos todos, vamos fazer um grande evento. Não faça isso, não faça. Mas por que não faça isso? Vai se decepcionar. Mas contigo a conduta era uma, colocou bebida na mesa, daqui a pouco aquela pessoa começava a dar o show, começava a armar o barraco, começava a falar besteira, começava a se exibir, então virava tudo
contrário à ideia inicial que se tinha de confraternizar, de se alegrar. A pessoa mal se segurava ali, e dentro da área dele era um grande profissional, uma pessoa muito boa, mas o caráter dele não tinha sido trabalhado. Então trabalhe nessa perspectiva, viva nessa perspectiva de que o teu caráter está sendo aprimorado a cada momento, a cada instante. Não desenvolva simplesmente o teu conhecimento técnico, científico, técnico, ou seja, teórico, mas trabalhe o teu caráter. Alguém vai te ver, o Senhor está te vendo. Quando você trabalha por justiça, por amor, o Senhor acaba te contemplando, meu querido. Então você se preocupa muito com o teu currículo e vai correndo atrás de muitas coisas para complementá-lo e esquece disso. Faz até curso de etiqueta. Eu mesmo dava curso de etiqueta um tempo para executivos. Então você vai lá, faz curso de etiqueta, faz uma série. Hoje já nem lembro mais, porque já não uso mais como, não sendo executivo há muitos anos, eu já não uso mais assim com frequência nada. Mas você via a miúde isso, costumes terríveis em pessoas delicadas, coisas grotescas em pessoas tão finas, tão bonitas, mas que era bonita na plástica. Era bonito funcionalmente, era bonito o trabalho que ele executava, mas saiu daquela linha do trabalho, você tinha que tomar cuidado, porque vinha uma coisa horrível, feia. Então essa má fama, ela vem fácil. Essa má fama, não raro, ela está descrevendo um momento de um povo, de uma situação lá, que você não precisa participar. E que queira que seja como foi com Jesus, que lá no lugar de uma fama vem aquele que é o Salvador, vem aquele que é o exemplo, aquele que é o modelo. Então você tem sempre o ganho em sendo, siga com o modelo que é Cristo Jesus. O nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. E esse modelo então vai fazer com que toda a má fama, ela vire-se um grande testemunho, a má fama do lugar, dos que te rodeiam, da empresa onde você estava ou você onde passou, e um dia, boquiaberto, eles dirão: como é que pode? Ó, esse homem passou ali, não se contaminou. Dizer que essa pessoa veio naquela escola da malandragem, ou naquela escola da perversidade, ou naquela escola de coisa mal feita, de gambiarra, de coisa feia, de coisa... E é uma pessoa idônea, é uma pessoa... Então, esse é rico, ele passou por todos esses percalços, não se deixou contaminar. Esse realmente ele tem o valor, mas ele tem a consciência de quem ele é. Tenha consciência, meu irmão querido, de quem você é. E você, se você hoje não tem muita coisa para se orgulhar de si, se orgulhe da oportunidade que você tem, do privilégio da oportunidade que você tem dada pelo Senhor Jesus. Ele já pagou nossas dívidas, nossas contas, e Ele vai nos resgatar. Então você agora, tudo pode nele. Se você agora colocar isso em prática, vigilante, como atalaia, vigilante, não, eu vou me corrigir, porque é o meu Senhor, Ele vai abrir as portas. Não é essa empresa ou aquele ou esse patrão, não. Os patrões vão se alternar como ferramentas, como equipamentos na minha vida de aprimoramento para a grande obra que está em curso na minha vida, dada pelo meu Senhor. O Senhor é o grande arquiteto da minha vida, é o Criador. Agora Ele nomeia ali, vai nomeando então pessoas que eu vou encontrando, que vão me aprimorando, vão abrindo portas, e infalivelmente alguém intercederá ou mostrará o lugar pelo qual tenho direito. Mas é você que conquista, pela tua conduta, pelos teus pensamentos, pelos teus sentimentos, pela tua correção, que você se autoimpõe, no sentido de eu preciso melhorar, eu preciso. Identifique-se, faça ali, falando como empresa, um checklist agora dos teus defeitos. Comece a perceber a tua deselegância e diga: não, hoje eu vou me apreciar, hoje eu vou ver. Eu descobri muitas coisas assim, filmando. Você trabalhando uma coisa, quando você filma, você trabalhar, o outro você vê os defeitos, os erros. Deus, então, faça assim uma análise de fora, o que as pessoas estão enxergando em mim e o que eu também estou vivendo dentro de mim. Então, por vezes, é tão feio, é tão ruim a tua atitude que os outros estão vendo. Agora, quem dirá aquilo que eles não veem?
Se você é feio a ponto de alguém dizer, se você, o que você está fazendo é tão feio a ponto dos outros poderem falar abertamente isso, olha que serviço porco, olha que pessoa mal educada, olha que, então isso já é gravíssimo. Mas agora existe o requinte do crescimento, porque você quer evoluir. Agora, se você já é uma pessoa, digamos, comum, respeitada, sem coisas alarmantes, gritantes, passe para o próximo estágio. Esteja agora se qualificando, esteja agora trabalhando o teu caráter, esmerando ele para ser mais, para estar melhor. Então, esse processo se dá com todo ele interior, todo ele é uma construção que você faz. Então, cada vez que sair para o teu trabalho, para a rua, para o teu trabalho, vamos falar em trabalho, mas ele não é restrito unicamente ao trabalho, porque a construção do teu caráter se dá por consequente a todo momento. É que o trabalho é um desafio, é que o trabalho é onde mais recebe investimento na tua vida. Quanto tempo você leva de leitura da Bíblia para esmerar o teu caráter, a tua proximidade com Deus, para compreender a voz do Pai, para compreender a linguagem do Senhor, para compreender o que é o povo de Deus. Mas quantos cursos você já fez na tua vida? Quanto você já pagou para fazer? Quantos estágios, quantos aprimoramentos você fez ou está fazendo ou ainda vai fazer? Então nós investimos muito na carreira nossa, com cursos, com ensinos, com experiência, com estágios, com tudo quanto é coisa. Então é natural que aqui venha a atenção maior, porque é o lugar que você mais paga. Agora, fora isso, quem é aquele que já se preocupou com o seu caráter mesmo, a sua proximidade com Deus? Então é por isso que nós faça essa comparação dentro do teu ambiente de trabalho. Se é ali que você está investindo mais, então comece a perceber e comece a trabalhar o teu caráter agora como um ganho para você na tua vida. E se você conseguir colocar isso, o tempo, se você deixar o teu espírito falar e ele pedir, eu quero saber mais disso, eu quero saber mais disso, então vem, aí você vai descobrir uma coisa extraordinária. Você vai descobrir exatamente o que é ser filho do rei, o que é ser príncipe, você vai descobrir o que é agora ser amado por Deus. Você vai ver que tudo isso está disponível, mas não é ou não são nesses muitos cursos que levam unicamente à capacitação funcional. E com todo respeito, não desmerecendo o teu esforço e a tua luta, mas isso qualquer um consegue. E eu fazer curso para ganhar mais, e eu fazer uma especialização porque eu vou dobrar o meu salário, qual é o mérito que tem nisso? Isso é um toma lá da cá. E quando não é ganância, eu vou deixar de estar com a minha família para me sacrificar para ter mais ganho. Você não tem nem que reclamar da solidão. Isso é uma negociação que você fez. Quando você negocia e diz, agora é a hora, há coisas emergenciais. Minha família está passando fome e eu preciso me ausentar deles para ganhar. Então aqui está dentro da área da sobrevivência. Então está nas necessidades primárias, primordiais do ser humano. Isso não se discute. Mas quando você sai dessa linha, agora, e você se põe por ganância, ou por sonho, ou por ideia, ou por ideal, de querer fazer bonito, fazer muito além, e então você não tem que reclamar, porque você está investindo para isso. Há pessoas que querem, como é que eu digo, sensibilizar, dizendo, nossa, eu trabalho feito louco, nossa, curso sobre curso, tá, você é igual aos demais, que não tem curso, não, então você não tem que reclamar, você está aumentando o teu ganho, o teu salário, a tua receita. O outro não tem isso, mas também ele não tem a comida que você tem na mesa, ele não tem também as viagens que você tem. Então, gente, há uma questão de coerência, tem que colocar essa coerência na vida, tem que saber, você não é obrigado a se submeter a nada disso, mas o que se submete não tem que reclamar, não tem que reclamar, eu tenho distância do meu filho, não tem que reclamar, por quê? Você sabia que para isso, para vencer, você fez isso, aquilo. Agora com Deus é diferente, quando você se coloca, esse investimento, ao invés de você colocar ele meramente como um mecanismo funcional, quando você investe em você como pessoa, o que Deus valoriza? Deus valoriza a família, Deus vai dar condição para que você viva, o que depois essa equação para outros não fecha lá na frente.
Qual é a equação, reverendo, que você está falando? Sim, o outro luta e se torna escravo do trabalho. Ele luta e agora ele tem comandados para cuidar. Ele luta e agora não pode entregar a empresa na mão de qualquer um, porque só ele que faz bem. Ele luta, mas ele centralizou. Ele luta, mas nunca mais vai descansar. Ele encontra com a família em vários lugares diferentes, mas ele já não tem mais comunhão com a família. Então é uma coisa, é um exemplo, viajou o mundo inteiro, mas não tem lugar nenhum. Teve em tudo quanto é lugar, mas não está em lugar nenhum, o agrada verdadeiramente, ele não tem um descanso. Então esse não fechou a equação, ele conquistou alguma coisa a um preço, e esse preço às vezes é tão caro que não valeu a pena. Agora, com Deus, é o único que você tem, que quando você entra nessa comunhão, neste grau, nesse nível de consciência, e começa a investir na tua vida, começa a investir agora nessa conscientização, nessa maturidade, você vai ver que Deus, diferente do teu patrão, diferente das leis de mercado, de comércio, tudo, com o Senhor é tudo diferente. Você então vai conseguir tirar o proveito, você vai conseguir ter paz, você vai conseguir ter alegria, porque é um modelo, é o que realmente deve ser. Então nós nos afastamos, fazemos lá uma história, e queremos ainda reclamar dessa história. Não, querido, só se alinhe, venha para a casa do Senhor, venha alimentar o teu espírito, que você pode ter às vezes uma visão muito boa, comercial, industrial, científica, qualquer que seja, mas a visão do espírito pode estar sendo ali, estar sendo muito carente. Se você deixou de alimentar ele, ele vai incomodar você. Então a vida é um equilíbrio. Assim como se você só movimentar uma mão, a outra atrofia, e a outra não, você atrofia. Assim como você tem que ter um equilíbrio e uma harmonia, assim Deus tem esse tempo que você não acredita mais que possa existir. Mas será que você é feliz? Será que será? Não fica no será. Faça o teste, faça a experiência. Senão você vai ficar, mas será que é assim mesmo? Por que ficar no será? Vai e faz começa essa experiência de Deus, eu preciso conversar contigo. Eu perdi o ponto das coisas, meu Deus. Às vezes eu surto, às vezes eu perco a minha paciência, às vezes eu como demais, eu bebo demais, eu também perdi a noção. Às vezes eu perco a noção do ridículo, porque o ser humano, esse desvario, uma hora ele extravasa, está gritando com o outro, ou está pulando no outro, enfim. Então eu perdi o meu equilíbrio. E no meu equilíbrio eu perdi o ponto ideal, que é o ponto da construção da família. Pessoas felizes, em paz, que trabalham e são felizes, que vivem, que passam por tudo, são felizes. Então eu perdi isso, e isso eu descobri que está em tuas mãos. Então é me aproximando do Senhor, que esse pão de cada dia vem, não como o pão das dores, não como pão de sofrimento, não com alto custo. Ele vem naturalmente como o pai dá para o filho o que ele tem direito, o pão dele. Agora, se não vamos ao pai, o pão, ele começa a encarecer. Você está tão juntinho, mas você começa a pôr frete nesse pão, sei lá o que, ele chega caríssimo aqui para você. Às vezes dá vontade até de não comer, de tão caro que ele é, de tanto que ele me custa, de tudo que ele me é cobrado. Não é Deus que está cobrando de você, querido, tá bom? Pelo pão de cada dia, nós vamos nos aproximar do Criador, vamos ter uma vida saudável, e você, trabalhador, vai viver do teu sustento e da bênção de Deus, vai viver em harmonia, tá bem? Fora isso, eu não vejo sucesso. Não vejo sucesso. Hoje fala assim, acumuladores, de modo geral, por lado pejorativo, mas há os acumuladores, existem os acumuladores de dinheiro, acumuladores de fortuna. Estão acumulando aí tesouros, obras de artes, carros, empresas. São acumuladores, são igualmente doentes, tal qual os acumuladores de lixo. São igualmente doentes. E um dia eles vão descobrir que pode estar polido, pode ter valor no mercado, o que for, mas não deixa de ser lixo. Porque um dia você vai entender que ir no banheiro é tão importante. Daria tudo para poder ir no banheiro agora, tranquilo.
Daria tudo por um copo d'água. Daria tudo por uns minutos de sono. Uau! Que o mais simples tem, que o mais comum é direito dele, usufruir. Usufrua de tudo que você puder, tá bom, meu querido irmão? E não se preocupe com a má fama. O inimigo sujou tudo quanto a profissão. Uma época falava em advogado, por favor. Hoje, se falar em juiz, político, por favor. Falava em contador, Deus me livre. Falava em latoeiro, em pedreiro, falava em dentista e qualquer coisa que seja. Então, todas as áreas hoje são assim. Tem gente que não pode ouvir falar em professor, tem gente que não pode ouvir falar em empresário, tem gente que... Porque experiência ruim, o inimigo colocou o dedo sujo dele em tudo. Quando nós deixarmos Deus assumir nossa vida, que o dedo do inimigo não está, nós começamos a limpar o planeta, a humanidade, a nossa história. Mas enquanto tiver o dedo sujo dele, que entra pelo nosso coração, pela nossa falta de atitude cristã, nossa atitude proativa para o trabalho, não para Deus. Então, aí ele continua agindo e sempre vão ter os autocentros que são mentirosos, os bancos usurpadores, enfim, tudo de errado. Todos vão ter um estigma ou mais de um, todos vão ter uma fama. Quem é agora que vai sair à frente e vai trazer a novidade? Somos nós, tá bom? Que Deus o abençoe, que a paz de Cristo Jesus seja com todos. Vou estar orando, agradecendo a Deus por esses minutos. Espero que verdadeiramente tenha sido de proveito para vocês esse momento que nós aqui juntos estamos passando, e que vai me alegrar muito se você puder tirar proveito disso, tá bom? Por favor, mude sua vida, meu querido. Estamos encontrando muita gente triste na caminhada. As pessoas já não se cumprimentam, as pessoas se agridem por nada, as pessoas se abandonam por nada, as pessoas estão tão estranhas hoje. Essa falta desse amor, dessa alegria. Quando você deixa de ser feliz, você entristece a humanidade. Você encrudece, você acaba, os corações acabam ficando empedernidos, como diz a palavra do Senhor. Acaba acontecendo tudo que é de ruim. O ser humano se torna azedo, amargo, ruim, terrível, difícil de convívio. Então tudo isso acontece porque as pessoas estão tristes. E nós precisamos alegrar a humanidade, que começa essa alegria a partir de nós, tá bem? Eu vou estar orando. O cristão é aquele que encontra Deus em tudo, meu querido irmão. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, bendito, santo, por Cristo Jesus estamos aprendendo esse caminho maravilhoso. Jesus o caminho, a verdade e a vida. E por ele a ti chegaremos. Estamos vendo agora que as grandes falhas da nossa vida são pontuadas com a ausência, o desdém, o esquecimento de Jesus, ou o desconhecimento, o desinteresse das coisas do Senhor. Pensei que somente a minha inteligência poderia me ser útil o suficiente. Só o fato de eu ser jovem, ter saúde, ser forte, ser bonito, já era o suficiente para mim. Ter bom pensamento. Nunca imaginei que esse abandono poderia me custar tão caro. O ser humano está abandonando a sua essência, Deus não percebe, mas quando ele abandona o Pai, ele não se reconhece mais, ele não sabe mais a sua identidade, ele vai perdendo essa identidade. E por isso ele vai permitindo a tristeza no seu coração, a desgraça na sua vida, os percalços com derrotas, e são muitas derrotas diariamente. Oh Deus amado, nos levante, meu Senhor, ajude-nos, ó Espírito Santo do Senhor, a que nós retomemos esse caminho, o caminho do encontro, o caminho da reconciliação, o caminho do verdadeiro e santo progresso, o caminho do aprimoramento, da evolução, o caminho real da prosperidade. Por Cristo Jesus, Senhor nosso. Assim eu peço, agradeço e peço que todos sejam abençoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão. Minha esposa pode me ajudar. Não sei se você consegue encontrar que aqui desligou. Espero que esteja sendo de proveito, queridos irmãos, esses nossos encontros, porque a intenção é a melhor. Eu faço verdadeiramente tudo de coração e com muito amor, esperando. Aliás, eu dependo muito
Nós dependemos muito, nós famílias, umas das outras. Como você imaginou você poder ter a orientação certa em cada lugar que você procurar? A pessoa, quando você vai comprar um pão e a pessoa te recebe com carinho, com educação, não é bom isso? Não é melhor ser tratado assim? Quando você busca um médico e ele tratar você com respeito, ele não coloca o lado financeiro à frente da sua responsabilidade. Então as pessoas não têm necessidade de te golpear, você não tem medo do próximo. Que coisa maravilhosa, até parece utopia, até parece isso não existir. E não existe de fato. Enquanto não existir em mim, essa realidade não vai existir na humanidade. Não porque eu sou o primeiro a negá-la. Quando você permite que isso aconteça, aquele sonho aconteça dentro de você, você permite você ser honesto, você se oferece sendo honesto, se oferece sendo solícito, se oferece sendo modelo, exemplo, não bobo para ser enganado. Jesus não foi bobo de ninguém, não é. Então o nosso modelo é Jesus. Agora, quando você se oferece para ser essa pessoa, então você já tem esperança sim, o mundo está mudando a partir de você, ou você é pouco. Agora, se cada um de nós morrer, quem está no mundo? Então, por isso tem que ter essa consciência e começa por nós. Nós agora estamos iniciando uma nova etapa na humanidade, pode acreditar nisso. Começamos agora, desde que você entenda, desde que você agora assuma, desde que você agora pretenda seguir esse caminho, ela já começou, ela é a partir de você agora, tá bom? Então, você está vendo como é importante? Por favor, não se subestime, por favor, não se desmereça, você é importantíssimo nesse processo. Você, na tua casa, na tua vida, e se ninguém da tua casa quiser ser, seja você. Você estará modificando isso. E nós nos encontraremos. Eu quero te encontrar com um sorriso, eu quero encontrá-lo com alegria, eu quero desfrutar de pessoas felizes no meu convívio. Quero desfrutar de uma sociedade diferente, de amigos verdadeiros, irmãos em Cristo Jesus. Então, com todo o respeito, com todo o carinho, eu espero que você possa estar nesse momento se preparando e nos unindo para que sejamos diferentes. Aqui eu consigo ver um número restrito de pessoas, me perdoem, aqui não vai dar, eu nem vou nem mencionar porque só tem 3 pessoas e seria injusto da minha parte, que não tem como ele não estar rolando, mas sintam-se todos muito amados, mas mais do que eu expressar o meu amor por vocês, eu quero que vocês tenham essa responsabilidade viva, atuante agora, de transformação verdadeira. Por favor, permita que a humanidade seja transformada a partir de você. Permita que você seja um desses a ser transformado primeiramente e ofereça o que as pessoas não estão recebendo. Ofereça o que elas tanto desejam e não podem ter mais, porque não geram a partir de si. As pessoas hoje nem receber mais sabem. Quem dirá dar, quem dirá retribuir. É um caminho difícil que nós vamos fazer? Claro que é. As pessoas não estão mais acreditando nisso, porque isso efetivamente não paga a conta, isso não gera agora receita efetivamente como dinheiro direto para elas, a toque de caixa, como se fala. Mas isso gera um outro tipo de riqueza, uma prosperidade, algo que precisa nobreza para entender, mas que todos desejam ter. Então, todos desejamos a mesma coisa, só que esse investimento as pessoas não estão fazendo. Nós somos esses pioneiros, se é que não tem. Seria presunção achar que ninguém está lutando para isso, mas eu posso dizer que nós podemos sair à frente, sim. Eu conheço poucas pessoas que fazem isso. Sou franco de falar. É um projeto arrojado. Você sair à frente de uma coisa, estamos já falando em projeto, essa tarefa nossa é uma tarefa arrojada, é uma tarefa difícil, tal qual como disse Natanael, mas pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir dessa família alguma coisa boa, pode vir desse tempo alguma coisa boa. Todo mundo se matando por mesquinharia, todo mundo se odiando, todo mundo se golpeando, traindo-se, e todo mundo abdicando a sua herança, o seu valor. Então, pode vir alguma coisa, eu digo, desse tempo, pelo meu Jesus, eu digo que pode sim, virá. Nós somos esta novidade, até que se prove de em contrário.
Você é, eu sou, cada um de nós somos essa novidade, tá bom? Essa esperança. Deus abençoe a todos. Fica o meu abraço aqui coletivo a todos. Perdoem eu não poder falar o nome de um a um, mas então eu os abraço aqui de coração a todos. Muito obrigado. Depois estarei conferindo quem estava conosco. Talvez imite uma nota assim, agradecendo a todos. Mas que Deus o abençoe em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz do Senhor. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Obrigado, Senhor Jesus, pela palavra de hoje.